Fala, fiel, tudo bem? Notícias do Corinthians para vocês aí. Nesse final de semana, Corinthians que se prepara aí para encarar o Vasco no Maracanã. E parece que eles colocaram até faixa de campeão já. Mas vamos ver o que vai dar, né? Primeiramente, vamos ver aí o que os comentaristas dizem, hein? As informações, a possível escalação aí também do timão. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Corinthians e Vasco vão com o que tem de melhor, força máxima, né? Os dois times aparentemente aí sem problemas, quer dizer, o Corinthians até tem os seus problemas físicos, jogadores ali que alguns que não estão 100%, mas vão pro sacrifício agora. Último jogo, né? Agora não dá para poupar, joga ou não joga. Talvez o Garro comece no banco de reservas. Estava ouvindo o Fabiani hoje de manhã, conversando com o Marco Antônio Sabino e o Vitor Lupato do Manhã Bandeirantes, e o Fabiani entende que o Garro talvez comece no banco de reservas, porque ele não foi bem começando o jogo no meio de semana contra o Vasco. E então talvez o Dorival guarde ele para o segundo tempo, para tentar, de alguma maneira, surpreender ali o Vasco da Gama. Aí o Corinthians começaria com aquele meio de campo reforçado, que fez dessa maneira contra o Cruzeiro, né, e que deu certo, com principalmente lá em Belo Horizonte. Né? Não, o Fabiani está apostando no Carrijo. Aniele, o Carrijo, Breno Bidon e Maicon. Eu não gosto nem do... mais fechado, então. Eu não gosto do Carrijo e nem do Martínez para começar a partida, sinceramente. O Martínez não pode começar, o Martínez nem não terminar dá, o jogo. Ele tem problemas seríssimos para criar jogadas. Martínez não vai começar, difícil. Outra coisa, ele se queimou no último jogo. Ele foi expulso em 2 jogos seguidos, vocês lembram, contra o Bragantino e contra o Cruzeiro, em 2 derrotas do Corinthians. Ele prejudica o Corinthians nesses 2 jogos. Ele não tem a cabeça no lugar, ele pode em 20, 30 minutos do primeiro tempo ser expulso com 2 cartões amarelos, dobrando os cartões, entendeu? Eu começaria com o Ranielli, com o Maicon, e eu concordo com você, Capri. Vai poupar o quê? Para comer o peru do Natal e fazer a virada do ano? Para pular ondinha? Cara, essa é a hora de tomar injeção até onde não pode e vamos pro abraço, entendeu? Claro. É isso aí, é o último jogo do ano. Pro Corinthians fechar uma temporada que começou muito bem, mas que em 10 meses, né? 8 meses aí, foi tenebrosa quando o assunto era Campeonato Brasileiro. Então, é agora ou não é mais. Depois não tem mais o que poupar, né? Se não for agora, esquece. Aí só no ano que vem. O que me chamou a atenção, há pouco o Paulo Pesolano foi apresentado no Inter, lá, Uruguai, 42 anos. Declaração forte dele, né? Aí perguntaram para ele, a intensidade do time ela foi pequena durante o ano, né? Alguns jogadores entregues durante o jogo. Cansou, continua. Tá morto, vai até o fim. Eu quero o máximo de cada jogador. Tem que ser assim mesmo. Cruzeiro, ele falava isso. E você viu que é do plano B, né? Ele falou que é uma honra ser o plano B de um clube que estava buscando o Tite. Falou que legal, você estava atrás do Tite e eu vim aqui, que bacana. O negócio é o Garro e o Memphis, estou cansado, vai até o fim, cara. Eu também tô... Ainda mais numa decisão ainda. Agora, o técnico do Corinthians, a gente estava lá na arena, nós 4 estávamos lá com toda a nossa equipe, né? Durante a entrevista, o Dorival falou que 2 dias antes, né, Capriotti, na segunda e na terça, o Memphis não fez o trabalho com todos os jogadores porque ele já estava sentindo alguma coisa. Mas ele garantiu nessa entrevista que o Memphis vai jogar os 90 minutos contra o Vasco da Gama no domingo. A informação é que o Memphis fez o chamado controle de carga, né? Ele ficou ali dando aquela descansada, aquela repousada. Isso é nova, na nossa época não tinha isso daí não, hein? Mas Miguel, fez o controle de carga dos 2 dias para poder estar em condições de jogar contra o Vasco. Como é que você explicaria mas não jogou, isso há né? 40 jogou anos mal, ouvinte, né? Hein? Que termo você usaria esse controle de carga aí? Ficou na banheira. Ficou na banheira durante 2 dias. Jogadores mais antigos, parecia que eles tinham mais vontade de estar em campo. Total, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Os mas caras não perdiam o jogo também, por nada. Né? Perde o jogo por nada. E não queriam dar espaço para um concorrente. Nossa, os de hoje estão meio... uma dorzinha tá salário fora. Garantido, tá né? fora. Embora, Dorzinha tá fora. Ficou muito claro, né? De que o Corinthians está tentando juntar todas as pontas aí dessa parte física para poder entregar ao Dorival Júnior
o que tiver de melhor ali para ele poder escalar o time. Mas vocês acham que o problema foi tático do Corinthians no jogo de ida? Eu acho que contou, né? eu acho que contou, foi tudo, eu acho que contou muito com uma noite tenebrosa de todos os jogadores. Sim. Mas ninguém todos jogou os bem. caras jogaram muito mal. Olha, eu acho que dificilmente o Corinthians vai fazer um jogo tão ridículo e tão patético na volta. 2 jogos seguidos daquele nível ridículo, eu acho que é quase impossível. Até porque o Vasco vai sair mais nesse jogo, né? O Vasco não vai ficar ali trancado. E o Vasco se fechou muito bem no primeiro jogo. Fechou muito bem. Fechou todos os caminhos ali do Corinthians. Então o Vasco vai sair mais jogando em casa. Vai abrir espaço. Vai ser um jogo mais franco. Vai ser um jogo mais aberto. Aí talvez o Corinthians se feche um pouco mais ali, com o meio de campo reforçado, e tente usar o contra-ataque. Mas contra-ataque com quem, né? Porque o Yuri Alberto tá atrapalhando o Corinthians. Pouca velocidade. Né? Pouca velocidade, pouca mobilidade. Ele não está ajudando o Corinthians. Então, contra-ataque com quem? Sobe o hino do Corinthians aí, João Paulo. Vão fazer essa final única como uma espécie de experimento no ano que vem. Mas a final única foi do Edinaldo ou foi do Samir? Do Edinaldo não, desculpa, do Samir. Fiquei com o Edinaldo na cabeça. Samir. Do Samir. E aí, se não for aprovado, entre aspas, com a opinião pública que não ficou legal o formato, eles podem voltar atrás em 2027. Tomara. Não está descartada essa Não vai possibilidade. ser aprovado por um motivo, porque você deixa de ter duas rendas. Porque Brasília vai receber os torcedores. Só que o que a gente vai ter? Hotéis super caros, falta de passagens baratas para os torcedores. Inventa aí um Flamengo e Palmeiras, que toda hora estão decidindo. Sim. O que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Fala aí. Não Aí fazer. os caras colocam lá passagem a 6, 7 mil reais, hotel a 2 mil reais a diária. Ou estradas certo, lotadas, é isso aí. Eles vão utilizar mais como experimento, quem sabe mude. Agora, eles aumentaram uma data, eles tiraram um jogo da final e fizeram uma fase a mais no formato da Copa do Brasil do ano que vem. Né? Então é isso. Vamos lá para o Rio de Janeiro então. Já estamos no Rio de Janeiro com a nossa equipe. Chegando ao Rio com Luiz Fabiani, com Bruno Migliozzi. Domingo, Pedro Martelli na narração e todo o nosso timaço técnico também, garantindo aquele som espetacular que todos vocês estão acostumados conosco aqui desde sempre. Vamos lá, Luiz Fabiani. Fala, Fabiani, boa noite. Boa noite para você, para todo mundo ligadinho no Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Já estamos na reta final aqui da nossa rota de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro. Passamos há pouco pelo aterro do Flamengo. E trago um número, Capri, que pode ser uma surpresa a todos. Mas no bastidor do Corinthians, a diretoria do Corinthians estima que devemos ter 15 mil corintianos no Rio de Janeiro. 15 mil. Para uma carga de 4 mil ingressos. Então vem muita gente na expectativa de tentar entrar e não vai conseguir. E essa é a recomendação que a gente está passando desde o começo da semana. Porque os ingressos têm reconhecimento facial. Quem não comprou, não compre de cambista, porque não vai conseguir acessar o setor visitante do Maracanã. Vamos combinar, né? 15 mil corintianos no Rio de Janeiro. Não vão conseguir entrar. Não vão entrar no Maracanã. Aliás, só 4 mil vão entrar. 11 mil vão ficar de fora, certo? O que os caras vão fazer? Vão sentar num bar lá, vão sentar num restaurante e vão assistir o jogo do Rio de Janeiro, com o sol, com o calor. Vai até o Rio pra ver o jogo. Mas o cara é gênio, né? Então, cada um, ô Pretzel, cada um fica com a sua mania. A mania do cara é ir pro Rio de Janeiro assistir o jogo da televisão lá. O cara vai tentar fazer como é que chama aquele negócio lá? Um cavalo de Troia, vai tentar invadir, né? Vai tentar dar não vai conseguir, vai ter que sentar num lugar lá pra assistir o jogo. A gente já teve vários episódios de invasão que deram certo pros invasores, né? E as punições patéticas. Então, assim, não vai dar. Eu não descarto qualquer tipo de problema aí nas entradas, porque a gente viu que recentemente no Maracanã esse tipo de coisa já aconteceu. Agora, a gente torce pra que não aconteça, né? Pergunta pro Fabiani, ele segue conosco, né? Ô Fabiani, os 600 ingressos voando que sumiram no Corinthians, já acharam? Então, Pretzel, a questão vem de um relatório elaborado pela diretoria do Corinthians para explicar o destino de cada ingresso. Desses 4 mil, só para explicar para a nossa audiência, desses 4 mil você tem um pouco menos de 3 mil destinados às torcidas organizadas. Você tem 120 destinados a conselheiros, 50 a associados e 40 a assessores do clube.
E, além disso, só 45 dos 4 mil destinados ao sócio torcedor. Essa divisão é um absurdo. Aí, cara. Pô, é só um absurdo. Conta, como é que o sócio torcedor tem 45 ingressos? Não, nem precisa mais falar. Menos Não, 1%. mas isso é uma vergonha. Mas Os conselheiros que botaram o Corinthians no buraco tem 120. Isso. Aí o sócio torcedor que paga todo mês lá, que mantém a sua fidelidade, que ajuda o clube com o dinheiro, os caras têm 45. Ah, tá de brincadeira. E o voo da alegria com 120 Os caras conselheiros. estão de brincadeira. Voo E da aí, alegria. nessa conta, Capri, você tem 600 ingressos que o Corinthians não define exatamente o destino. E é isso que está em apuração por nós, repórteres, para entender o caminho da coisa. Porque tem vários grupos de WhatsApp. Assim, a gente seria muito inocente, Capri, de achar que 120 conselheiros vão comprar os seus ingressos e vão para o jogo. Eu duvido. Muitos deles vão ficar em São Paulo e vão vender esse ingresso de alguma forma. Claro. Até porque circula em grupos de WhatsApp ingressos comercializados a até R$4.000. Nossa. 4 pau. Ingressos retirados sem custo, sendo vendidos a R$4.000. E aquele cara que paga o plano fiel torcedor, né? Ah, se bota o nariz Você de palhaço. é um otário. Né? Eu já falei 1000 vezes. Quem paga plano de sócio torcedor na grande parte dos clubes de futebol é um otário. Porque chega numa decisão, ele não consegue ir do jogo. E hoje eu criei um grande debate no Twitter, que eu também acho uma vergonha as uniformizadas terem direito a 3.100 ingressos. Lógico. Ah, porque eu vou a Tocantins, eu vou ao Raio que Parta, eu vou a Bolívia, Mas vai não como? sei. Vai Exatamente. Exatamente. E subsidiado pelo clube, É aí eu isso. também vou. E aí, Me Capelães, pagando, eu também vou. Qual é a eu diferença, vivo do clube. qual é a diferença de um bilionário que vem de jatinho e vai a todos os jogos, certo? E que paga o plano máximo, e de um cara que mora em Jundiaí que também paga o plano máximo e pega 2 ônibus pra ver o jogo? Qual é a Claro, diferença? nenhuma, zero. Nenhuma, eles pagam o mesmo plano. É uma vergonha o que o Corinthians faz com o cara do fiel ridículo. torcedor. E o pior, que eu fui voto vencido, porque tem vários torcedores que pagam, que acham que tá certo que os uniformizados tenham 3.100 ingressos. Então, fiquem sem ingresso, é isso aí. assistam em casa e paguem, gastem seu dinheirinho Só de uma vocês. questão, É você isso. vê aí- Eu me irrito com burrice. Você vê vários escândalos acontecendo em vários clubes de futebol do Brasil e você vê as organizadas caladas. Por quê? Porque elas têm rabo preso com a diretoria. Porque elas são bancadas pela diretoria. Você acha que eles vão tentar bater de frente pra perder a boquinha que eles têm? Claro que não. É uma vergonha, é uma piada. E aí a gente fica aqui falando sobre Safiel, organização. Aí hoje eu li uma notícia aqui, o Fabiano certamente tem informação sobre isso, que o Corinthians vai rearquitetar o contrato com a Índigo, mas que a empresa vai seguir comandando o estacionamento de maneira terceirizada da Neoquímica Arena. É isso, Fabiane? Essa foi uma informação publicada pelo nosso colega, o Pedro Ramiro. Eu confesso que, como eu estava no deslocamento hoje, ainda não tive tempo para apurar exatamente essa história, mas o Ramiro ele traz que o contrato com a Índigo ele vai ser renegociado e o Corinthians tendo uma parte relevante do que entra do estacionamento. Eu vou explicar o que rolou. Quando o Corinthians definiu que precisaria alterar o seu contrato de estacionamento, algo que só a Rádio Bandeirantes bate há muito tempo, o clube abriu um processo chamado RFP, que ele recebe envelopes fechados com as propostas da concorrência. A Índigo participou desse processo e venceu o processo com uma readequação da proposta. Quando o Corinthians não tinha direito a nada do estacionamento, ele passa a ter direito a 35% do que entra, além de luvas de 60 milhões de reais e o perdão da dívida que o clube tinha de cerca de 11 milhões de reais com a empresa construída por ex-presidentes. Quer dizer, ao invés dos caras, então, acertarem o que eles precisam com a Índigo e eles tomarem conta do estacionamento da Neoquímica Arena, que pode render uma fortuna para o clube, eles ainda fazem uma renegociação para quitamento dessa dívida e, consequentemente, ainda permitem o estacionamento, que é uma fortuna de dinheiro para o clube, ser terceirizado. Não, o Corinthians... Nossa, tem que ser estudado, velho. Tem que ser estudado e olha, eu não sou sócio torcedor de nenhum clube, né? Não pago para nenhum clube, mas se eu fosse sócio torcedor de um clube que me tratasse dessa maneira, Nossa, eu ia ficar profundamente irritado. Porque, olha, tem muito corintiano sócio torcedor que o cara é fanático, ele faz tudo pelo Corinthians, ele dá a vida pelo Corinthians, ele paga ali religiosamente, mensalmente a sua mensalidade ali, o seu valor, e ele certamente teria como missão estar
no Maracanã nesse domingo. Evidente que Se sim. ele enxerga essa farra do ingresso Pode falar? sem ter a chance de brigar por um desses ingressos. É isso aí. E 45 no universo de quantos mil torcedores nós temos o sócio torcedor lá no Fiel Torcedor, Fabiane? Estamos beirando os 100 mil adimplentes. 100 mil. Esse é o número do Corinthians. É mais difícil você conseguir um ingresso do que você ser presidente dos Estados Unidos. É mais difícil você conseguir um ingresso do Fiel Torcedor para a final Corinthians e Vasco no domingo do que você se candidatar lá nos Estados Unidos para ser presidente. Quero ser presidente dos Estados Unidos. Eu nem quero mais falar sobre isso, até porque no Twitter hoje... Eu queria falar sobre isso. Quesada, mas no Twitter hoje eu fui voto vencido, eu fiquei surpreso com a defesa. A contra... Defesa, certo? Tá defesa, não, defesa os uniformizados e muita gente lavando as mãos. Tu paga, azar é teu. Assim, sabe? O problema é teu que tu é fiel torcedor, não consegue ao jogo, Mas, azar Prédio, é teu. É mais fácil você conseguir um ingresso sendo ligado a uma torcida organizada do que você sendo sócio do claro clube. que é. O conceito Claro, já não é mais fácil. é. Agora, peraí, o Luiz Fabiani falou 100 mil, né? Vamos arredondar 100 mil, certo, Luiz Fabiani? Isso. Do sócio torcedor. Eu tô aqui, o João Paulo tirou a foto que eu pedi, obrigado, João Paulo. O público pagante, 46.616 lá no jogo que a gente fez lá, Vasco e Corinthians e Vasco. Total 47.339. Aqui tem jornalista, tudo bem, né? Tudo bem. Então vamos colocar 46.616. Faça um sorteio. Se você fizer um sorteio, a cada 2 jogos e meio, você consegue assistir um jogo do Corinthians. Por exemplo, eu, você, Capriotti, Pedro Cohen, Pretzel e o Fabianes. Estamos em 6, certo? Eu, você e o Capriotti vamos no jogo. No próximo, vão Pretzel, Fabiane e Pedro Cohen. Todo mundo vai conseguir assistir pelo menos uns 20, 30 jogos do Corinthians, 20, 25 jogos do Corinthians em Itaquera. Isso não é democrático? Eu acho democrático. Porque eu conheço... É que tem a questão dos pontos, né, Quesada? Que é importante porque ela serve como priorização para compra. No Fiel Torcedor, a cada jogo que você compra o ingresso, você ganha um ponto. Tudo bem. A prioridade máxima é para 135. Então, mas por isso que tão pouco Fabiane, conseguiram. eu acho que o sistema também precisa ser repensado, porque o corintiano que mora lá em Osaka, no Japão, um dia ele vai voltar a morar aqui no Brasil. Aí ele nunca vai poder assistir um jogo do time dele, é isso? O Osmar Stabile falou isso tá errado. no começo da gestão que haveria um novo plano do Fiel Torcedor para aqueles que moram fora do estado e asseguraria a prioridade máxima em pelo menos 1, 2 jogos ao ano. Isso ainda está sendo debatido, mas é verdade o que você levanta aqui, sabe? Agora tem a pontuação, você tem razão também, né? A pontuação dá o direito do cara que vai a mais jogos, quando chegar uma final de Libertadores no estádio do Corinthians, ele vai ter a prioridade. Pontuação agora, por exemplo, tem 45 votos, tu é o 46º. Sim. Essa tua pontuação é espetacular, tu sendo 46º, tu não consegue no jogo. Isso é uma vergonha, cara. É verdade. Isso é uma vergonha. Sabe uma coisa que eu acho? Fiel, essas são as informações do Corinthians aí. Vamos ver, né? Porque o Corinthians vem num estado físico muito péssimo, né? E porém o time do Vasco quando ataca dá bastante brechas, né? E eu acho que o Corinthians vai jogar do jeito que ele gosta de jogar, que é nos contra-ataques, né? Provavelmente Memphis e Vitinho, ou Memphis e Yuri vai começar a partida. Eu, na minha opinião, eu entraria com o Vitinho. Está vindo de bastante partidas boas, né? O Yuri, a gente vê que não tem condições nenhuma, não consegue dar uma arrancada, não consegue... Ele tá jogando machucado, não adianta, né? Então, eu acharia melhor entrar com o Vitinho, né? Mas vamos ver aí o que o Dorival vai escolher aí. Meio campo pra mim, eu não gosto do Maicon, mas acho que teria que entrar com o Maicon sim. Eu não gosto do Breno Bidon, mas é o que temos, né? O Garro não está bem também, provavelmente vai entrar no intervalo, depois do intervalo. Então é isso. Vamos torcer aí com uma vitória do Corinthians, um empate. Eu acho que dá sim para conseguir o título. E ainda mais, eu acho que é um dos títulos mais fáceis para o Corinthians conquistar, porque o time do Vasco não é um time bom,
O Corinthians é um time bem melhor, bem mais concentrado. E eu acho que, pra você ver, né, o Diniz falou que eles fizeram a melhor partida defensivamente. O Vasco, acho que se eu não me engano, nos últimos 10 jogos, ele tomou gol em todos. Só o Corinthians que não fez o gol lá na arena. Pra você ver que não foi um bom resultado. Mas enfim, deixe seu like aí, deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você achou, tá bom? E vai Corinthians!